Pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 12 de julho, tivemos aí um take profit com risco retorno de 2 para 1, utilizando a estratégia do ICT Silver Bullet. E eu vou detalhar ela aqui para vocês, tá? Ontem tivemos aí dados de inflação, né? Então realmente tivemos uma queda brutal aqui do Nasdaq. O preço desceu do último topo até ontem 600 pontos nessa queda após os dados de inflação. Tivemos aí então consumo de liquidez de todos esses níveis aqui, né, de H1, e aqui temos um Fair Value Gap do nível diário, né, o preço não chegou aos 50%, mas já é uma excelente referência, né, uma vez que ele capturou liquidez de todos esses níveis. No início do dia, nós temos o preço capturando o PDL, então capturando o último baixo de ontem, ok? Preenchendo parte desse Fair Value Gap, retestando aqui esse Order Block. E aí, no início da sessão, vamos ver como o preço se desenrolou, ok? E como foi a nossa entrada. Tivemos aí uma notícia, né, um pouco antes aí da abertura do mercado, 8h30 horário de Nova York. E aí tivemos aí basicamente o preço consolidando. Eu esperava, né, aqui nós temos o último baixo desse movimento, o próximo alto, eu esperava de fato, né, uma criação de liquidez aqui, o preço capturando esse nível, fazendo a mitigação desse sweep de liquidez e a gente pegar algum nível, alguma operação aqui, ok? Mas foi tão forte esse movimento que o preço simplesmente foi direto, né? Ele não voltou, e aí a gente pegou a continuidade do movimento e eu vou mostrar para vocês aqui qual foi essa operação, ok? Vamos lá então. Então aqui temos o preço fazendo uma nova alta, ok? Fazendo um novo topo maior que o anterior, um baixo maior que o anterior, ok? Nos indicando que o preço poderia estar indo aqui até o WO, né? O nível que eu estava observando era os 50% desse movimento de ontem, né? E aí aqui a gente teria um breaker block de H4, né? Então o preço fazendo um reteste, né, nesse breaker block aqui, né? Então uma vez que a gente tem esse bloco de ordem quebrado, né, eu esperava que o preço retestasse ele. Então aqui nós estamos acima do WO, ok? Então vamos lá. Então essa era nosso viés, era de alta, né? Uma vez que no diário também a gente só teve a captura de liquidez, a gente não teve nenhuma quebra de estrutura no nível diário também, ok? Então vamos lá, pessoal. E aqui, né, a gente tem o preço fazendo uma nova alta, ok? Aqui a gente tem o último baixo, o último alto desse movimento, o preço ele não retorna ao equilíbrio no minuto. Ele se aproxima do WO aqui, ok? E a gente tem aqui o horário da Silver Bullet, né? 10 horas. Então aqui a gente tem um FVG, né, de 2 minutos, temos um FVG de 3 minutos, de 4 minutos, então um deslocamento bem forte de preço, né? Eu estava aguardando um pullback, o preço retornar um pouco para a gente continuar seguindo, né, o fluxo para o lado positivo. Então o nosso POI, né, o nosso POI era esse aqui, ok? E aí a gente tem a confluência do S&P 500, né? O S&P 500 nesse movimento aqui, criando um topo duplo, né? Também temos um deslocamento, a gente estava aguardando uma tomada de liquidez desse nível aqui para a gente pegar essa operação aqui com Nasdaq, ok? Então
vamos lá ver como o preço se desloca. Ó, aqui a gente tem uma quebra de estrutura, né, desse bloco de ordem que levou esse preço acima, né? Então, induzindo neste momento, o Smart Money induzindo neste momento os vendedores a entrarem, né, short, ok? Talvez para ir em níveis mais baixos, né? O que poderia de fato acontecer, né? O preço fazer um deslocamento mais forte, retestar esse nível. Aqui a gente tem um choque, né, uma mudança de caráter para a gente continuar indo mais alto. Então eu não acionei um buy limit, né? Então a minha intenção era de fato ter um buy limit nesse nível, mas eu preferi aguardar algum nível de reação aqui para a gente continuar com o preço, tá? Para a gente continuar mais alto aí nessa operação. Então, aguardei isso acontecer. Aqui o preço criou um echo lows, né? Então temos um pool de liquidez. Ele toma essa liquidez, chega exatamente aqui nesse 50% desse fair value gap, retesta esse bloco de ordem aqui, ok? E aí, no horário da Silver Bullet, eu aguardei então essa captura de liquidez aqui, ok? Então a gente tem uma captura de liquidez aqui, ok? A gente tem o preço deslocando bem forte acima desse bloco de ordem que quebrou a estrutura anterior. Então isso aqui ele já nos dá a entrada, né, da Silver Bullet, um padrão de 3 candles, né? Então uma captura de liquidez para o lado negativo, ou seja, para o lado vendedor, um padrão de 3 candles, o do meio ou o primeiro com Fair Value Gap, e aqui a gente tem o primeiro com Fair Value Gap, ok? E eu estava aguardando aqui um buy limit, ok? Nesse nível aqui, mas o preço não deslocou, né? Então aqui a gente já poderia ter a nossa operação, 25 pontos de stop e um take profit de 2 para 1, mas eu iria observar a reação do preço nesse nível, uma vez que capturando essa liquidez a gente está bem próximo do WO, onde a gente geralmente o preço ele reage, né? Então aguardei aqui, né? O preço foi lá, né? Tocou no nosso nível, reagiu, criou liquidez, foi exatamente nos 50%, e aí a gente começa a ver o preço indo mais alto e bate aqui no nosso take profit, ok, galera? E aqui tá a nossa operação, ok? Então entrada aqui e saída aqui, uma operação de um risco retorno de 2 para 1, finalizando aí a nossa sexta-feira, dia 12 de julho. Então se você gostou desse conteúdo, se você quer mais conteúdos como esse, já deixa o seu like, né? Se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário para a gente saber o que a gente pode estar cada vez mais melhorando. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!